Olá pessoal, bem, vamos resolver aqui esse exercício de vetores e esse exercício diz assim: um trabalhador precisa suspender um objeto cujo peso vale 500 newtons até certa altura. A fim de facilitar o seu trabalho, ele faz uso de uma rampa que forma um ângulo de 30 graus horizontal, conforme a figura. Ele dá o seno de 30 meio, cosseno de 30 ele pede para considerar 0,9. Na letra A ele pede para desenhar na figura a força-peso. Bem, a letra A já está feita lá, eu desenhei de preto. O vetor força-peso aponta sempre para o centro da Terra, e nesse caso fica verticalmente para baixo. A letra B pede: desenhe na figura as componentes do peso na direção do deslocamento e perpendicular ao deslocamento. Então vamos lá, ó. A direção do deslocamento é essa daqui, ó, que nós vamos chamar de direção X. E a direção perpendicular do deslocamento é essa daqui, que nós vamos chamar de direção Y. E aí, para desenhar as componentes, a gente sai da ponta do vetor, faz uma linha paralela ao eixo Y, ao eixo X, desculpa, e desenha um vetor aqui, ó. Esse daqui nós vamos chamar de PY. Depois, sai da ponta do vetor, faz uma linha paralela ao eixo Y, essa linha tem que ser paralela ao eixo Y, e o outro vetor fica aqui, ó. Nós vamos chamar esse de PX. Tudo bem? Na letra C, pede para calcular o valor dessas componentes. Bem, aí uma dica bem legal é o seguinte: esse ângulo de 30 graus, ele sempre vai aparecer aqui, ó, entre P e PY. E sabendo disso, a gente calcula o valor dessas componentes como? Uma a gente vai calcular com o cosseno, a outra com o seno. Toda vez que decompor os vetores, você pode fazer assim: se você tiver dúvida, você fala assim, ó, quem eu vou achar com cosseno de 30 graus? Aí você faz cosseno, não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Repara que aqui tem um ângulo reto, o ângulo de 30 é esse. O cateto adjacente é PY, ó. PY. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90, que é o peso, ó. Então, quando eu passar o peso para cá, vai ficar PY é igual ao peso que vale 500 vezes o cosseno de 30, que o exercício informou, né, que é 0,9. Então, aqui vai dar 450 newtons. E ele pede para calcular as duas componentes. Olha lá, se eu calculei com o cosseno, eu calculei PY, certamente, com o seno de 30, eu vou calcular o PX, que é o que está faltando, olha. O ângulo de 30 é esse. O cateto oposto é esse daqui, ó. Oposto ao ângulo de 30. Olha lá, ó, PX. E a hipotenusa, oposto ao ângulo de 90, é o peso. Eu vou passar o peso para cá e vai ficar assim, ó, PX. O peso passando vira 500. E ele vai multiplicar o seno de 30, que é meio. 500 vezes meio vai dar 250 newtons. Beleza? Então, essa foi a letra C. A letra D pergunta assim, ó, desprezando o atrito, determine o valor da força que o trabalhador deve fazer para suspender o objeto. Bem, para suspender o objeto, o trabalhador vai ter que puxar para cá, ó, nesse sentido, no sentido de subir a rampa. Essa força F aqui representa a força do trabalhador. E para levantar, ele tem que vencer PX. E o valor de PX é esse daqui, ó, 250 newtons. Essa é uma das grandes vantagens do plano inclinado, né? Ele reduz a força para um determinado, para você erguer alguma coisa, para você levantar alguma coisa. Imagina, esse bloco ele poderia estar sendo levado para um segundo andar. Então, se você fosse levantá-lo verticalmente, você faria uma força de 500 newtons, que é o peso. Puxando pela rampa, faz 250. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço.